Senhor, financeira. Senhor, ensina-nos, Senhor, a colocar sempre em primeiro lugar a primícia, entregar o que é do Senhor em primeiro lugar. E o Senhor vai derramar bênção e graça sobre ele, porque a tua palavra diz: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Que coloque, Senhor, o nosso olhar para o Senhor, faça-nos olhar para o alto, e de onde vem o nosso socorro, vem do Senhor. O nosso socorro não vem do dinheiro, o nosso socorro só não vem do nosso trabalho, o nosso socorro não vem da nossa família, o nosso socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Abençoa cada família que está nos assistindo, Senhor, onde ele estiver, que a tua paz nesse exato momento desça sobre ele. Eu peço também, Senhor, no momento da boa palavra que o pastor Pereira vai trazer, abra o entendimento de todos que estão nos assistindo e ouvindo, quebra toda barreira, quebra toda cadeia da incredulidade, quebra toda cadeia, toda prisão de mente que nos coloca distante do Senhor, em nome de Jesus, e coloca nossa mente cativa à obediência do Senhor Jesus Cristo, e que a palavra que vai ser ministrada entre no nosso coração, renova nossa mente e nos faça nova criatura como deve ser, em nome de Jesus. Oh Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, nesse momento, meu Pai, para encerrar, continua derramando a sua graça sobre toda a nação. Continua derramando sobre este país, Senhor, a tua unção, o teu perdão e a tua misericórdia. Que nesse momento que nós nos encontramos, mostre o quanto nós somos frágeis e precisamos e necessitamos da tua força e da tua presença, em nome de Jesus. Guarda-nos, Senhor, do mal, livra-nos do mal, Senhor, mas nos coloca rente a tua palavra, na palavra que é a verdade, que é Jesus Cristo. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Agora, nós vamos ter a boa palavra com o nosso pastor Pereira, né? Eu sei que vocês estão aí na sua casa, né? Eu sei que vai ser uma bênção. Eu quero convidar o pastor a vir aqui, né? Hoje é o dia, né? O dia do pastor. E eu quero convidar vocês que têm um pastor, vocês que amam o pastor, estenda as suas mãos agora, né? Para cá, para abençoar a vida do pastor Pereira e ao mesmo tempo também abençoar os outros pastores que também estão trabalhando nesse momento, tá bom? Então estenda as suas mãos e vamos orar sobre a vida do pastor Pereira. Pai, em nome de Jesus, eu apresento ao Senhor a vida do pastor Pereira. Senhor, ele é um vaso do Senhor, ele é um vaso escolhido e separado para a boa obra que o Senhor tem na vida dele. Derrama teu Espírito Santo sobre o pastor Pereira, dos pés, Senhor, à cabeça. Senhor, em nome de Jesus, que venha sobre ele, Senhor, a armadura do cristão, guarde e livre do mal. Senhor, em nome de Jesus, guarda ele, Senhor, com teus anjos e arcanjos, Senhor. Não deixa nenhum mal se aproximar dele, nem da tua casa, em nome de Jesus. E tudo que o Senhor preparou para a noite de hoje, Senhor, da boa palavra, para a ministração da tua palavra, que o Senhor já colocou no coração do pastor Pereira, fala através dele. Seja a tua voz, Senhor, na voz do pastor. E alcança as vidas que estão em casa, Pai, onde eles estiverem, em hospitais, em cadeias, Senhor. Seja alcançado pela boa palavra de hoje. E que o pastor Pereira, Senhor, seja um vaso de grande poder nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, pastor? Valeu, campeão. Obrigado, hein? Amém, pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. Tá ao vivo ou tá... Ah, tá ok. Tá ok. Glória a Deus. Meus amados, eu saúdo a amada igreja na graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom que você está aqui conosco. Tivemos um problema porque iríamos apresentar pelo Facebook e a internet está realmente muito lenta, estava travando. De qualquer forma, nós estamos aqui ao vivo e também nós estamos fazendo a gravação ao vivo aqui em outro computador. Então, se por um acaso travar, ficar difícil, nós vamos colocar depois a gravação e você vai poder assistir limpo, tranquilo, ok? Então, glória a Deus, que bom estar com você. Quero agradecer a vocês aí que participaram aí da ação solidária, que tem trazido os alimentos. Quero agradecer a você que tem sido fiel ao Senhor, com seus dízimos e com as suas ofertas.
toda terça-feira, de terça a sexta-feira, no horário das 14 às 18 horas. 2 da tarde às 6 da tarde, você tem vindo aqui à igreja e tem trazido então o alimento e também seu dízimo e oferta. Eu quero agradecer a você. Glória a Deus. Quero lembrar vocês aqui que sexta-feira foi dia dos namorados. E dia dos namorados é um dia muito legal da gente comemorar. Eu fiz a minha comemoração com a minha namorada, não sei se vocês sabem, eu namoro Cibele, a mais bela dentre todas as mulheres. E esse namoro, ele perdura já há 21 anos, né? São 21 anos de namoro. 20 de casado, mas quando a gente casa, a gente continua namorando. E esse é um segredo que eu quero passar para você, né? Tem gente que namora bastante e depois, quando casa, esquece de namorar, aí não vai bem, né? Então, aproveite a minha dica, namore todos os dias, manter o clima de amor, clima de paixão, entrega de presentes. Pela manhã você vai trabalhar, dá uma ligadinha para ela, a mulher liga para ele, vai preparando todo aquele ambiente para quando chega a noite, que coisa maravilhosa, né? Aí tem a saudade, oh, maravilha, já são 21 anos, eu não me arrependo, eu quero mais, né, meu amor? Então, só relembrando então o dia dos namorados, como eu fiz uma promessa para você, 90 anos eu estarei de idade e nós estaremos juntos aí andando pela praia de mão dadas, falando do amor de Jesus. Aleluia, eu te amo, meu amor. Glória a Deus. Bom, pessoal, hoje nós vamos então para a palavra de Deus, né? E hoje nós vamos falar a palavra que está no capítulo de número 1. E nós vamos iniciar no versículo de número 1. Então vamos lá. Agora está faltando o livro? Então pegue lá o livro de Romanos, né? O livro de Romanos, ele está no Novo Testamento. Novo Testamento está lá, o capítulo de número 1. Nós vamos ler do versículo de número 1 ao versículo de número 7. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. E ele foi declarado filho de Deus, com poder, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, aleluia, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, por amor do seu nome, pela obediência da fé, entre todos os gentios, entre os quais sois também chamados para ser de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para ser santos, graça e paz da parte do nosso Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Meu querido, estamos então lendo a palavra de Deus. Foi uma carta escrita, né? O texto aqui, ele diz que esse texto, ele foi escrito para todos os que estáis em Roma,
né? Então, não foi especificamente uma carta escrita para a igreja que se encontra em Roma, mas foi escrito para todas as pessoas que estavam. Provavelmente, quando ele escreveu essa carta, ali era um ponto onde muitos judeus eles se encontravam, provavelmente tinham diversos grupos espalhados ali pela cidade, e aí então essa carta ela é direcionada para todos, não especificamente à igreja, né? Como um local onde o povo se reunia, uma sinagoga ou um templo, e não especificamente. Então aqui foi escrito para todos os irmãos que se encontravam na cidade de Roma. Eu vejo algumas coisas importantes antes da gente aqui dar a continuidade, né? É que o apóstolo Paulo, né? Ele escreve essa carta que se encontra então no Novo Testamento, e ele inicia a carta do apóstolo, então, dirigindo a todos que se encontravam em Roma. Essa carta, ela foi escrita antes dele visitar os cristãos em Roma. Ele teve diversas tentativas de ir para Roma, ele acabou não conseguindo, e ele escreve a carta antes de ir para Roma. Tanto é que se você pegar o livro de Atos um pouco antes, você vai perceber que no último capítulo de Atos, lá no capítulo de número 28, no versículo de número 11 em diante, ele vai falar que Paulo chega em Roma. Então, o texto que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, ele chega em Roma e ali ele vai visitar as casas, ele convoca as pessoas para ir até onde ele está. Então, depois de ter escrito essa carta, é que Paulo esteve em Roma. Então, quando ele escreve, ele nunca esteve lá, mas ele ficou sabendo das pessoas, ele ficou sabendo daqueles que estavam servindo ao Senhor Jesus. Esse livro de Romanos, ele é um livro muito importante, e esse livro, em termos teológicos, né, ele é um livro em que ele vai apresentar de maneira sistemática. Então, uma orientação que eu dou aqui para vocês que estão me ouvindo aqui nessa hora, é que se você quer, vamos entender assim, um resumo da Bíblia, comece pelo livro de Romanos, porque ele vai tratar dos assuntos de uma maneira sistemática. Então, a teologia sistemática, onde eu vou estudar, não, aqui eu vou estudar sobre a questão da salvação. Não, aqui eu vou estudar sobre a questão da fé. O livro de Romanos, ele foi escrito de uma forma sistemática. Então, é um livro que nós temos, vamos adquirir muitos conhecimentos. Então, eu indico para você e recomendo, estude o livro de Romanos. Ele vai servir tanto para aqueles que não conhecem a Jesus, como ele vai servir para aquele novo convertido, o novo convertido que quer conhecer mais. Então, é um livro riquíssimo para o aprendizado, e ele vai servir muito também para você que pensa que sabe, e quando você lê o livro de Romanos, você vai ver que o aprofundamento dele é um aprofundamento muito grande naquilo. Então, ele serve para todos. Então, está aqui a dica que eu dou para você. Esse livro, ele influenciou muitas vidas. Eu quero citar alguns nomes aqui. Um dos nomes em que a carta de Romanos influenciou foi Agostinho, o Agostinho de Hipona, né? Quem tem acompanhado as nossas lives, e uma certa feita eu citei, né, sobre o filme de Agostinho de Hipona, e ali nós vamos ver a história de Agostinho, que ficou famoso, né? Escreveu livros, e olha que interessante, o que foi que impactou Agostinho? Foi quando ele leu o livro de Romanos. E quando ele vai ler o livro de Romanos, ele chega num versículo, olha só, quando eu digo para você que ele vai atingir aqueles que não conhecem a Jesus.
Olha só o que eu quero te dizer aqui, o exemplo é de Agostinho. Sabe que ano que foi isso aí? Foi no ano de 380 depois de Cristo, ou seja, no século de número 4. Agostinho, ele tem contato então com o livro de Romanos, e você vai ler no versículo de número 13. 13, versículo 13 e 14. Olha o que vai dizer aqui. Ele vai dizer assim, preste atenção, traga isso para a sua vida. Ele diz assim: andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em orgias e dissoluções, nem em contendas e inveja. Antes, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em seus desejos. Ou seja, quando Agostinho, ele leu isso daqui, praticamente esse versículo ele retratou de uma forma resumida toda a vida de Agostinho de Hipona. A vida de Agostinho era isso. Primeiro, que ele não andava honestamente, ele defendia os seus interesses. Agostinho, ele ia para aquilo que era propenso, que era bom para ele. Tem alguma identidade com alguém que você conhece? Tem uma identidade com aquilo que você foi no passado? Ou tem identidade com aquilo que você é hoje? Porque quando ele leu esse texto, encaixou perfeitamente. Ele era um glutão, vivia comendo, comia demais, era festas, eram orgias, e assim foi a vida dele. E ele viu que ele estava envolvido em dissoluções, porque ele tomava partido, né? E aí ele lê isso, e aí ele chega ao versículo: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e você não vai precisar ter cuidado da carne nos seus desejos, porque quem vive Jesus Cristo não precisa temer a carne. Quem está em Cristo Jesus, quem está em Deus, não precisa se amedrontar com aquilo que está rodeando para levar você para a destruição. E assim foi o que aconteceu com Agostinho no século de número 4. E aí ele vê isso, e aí ele é tocado por isso, e era a questão que faltava para ele, né? Ele já tinha ouvido falar do Evangelho, Agostinho já tinha ouvido falar, porque sua mãe era uma mulher cristã, era uma mulher que seguiu o Evangelho, foi uma mulher que instruiu Agostinho, mas diante de tudo aquilo que ele tinha ouvido, quando ele deparou com esses versículos, lendo a carta de Romanos, ele entrega a sua vida a Jesus, e aí a história dele muda, né? E aí nós temos ele como referência, né, de cristão. Outra pessoa que eu vejo que a carta de Romanos influenciou foi Martinho Lutero. Martinho Lutero, lá no ano de 1517, ele é o pai da reforma protestante. Martinho Lutero, ele vivia dentro do contexto católico, e ali ele depara com o livro de Romanos, ele começa a ler o livro de Romanos, e quando chega naquele versículo em que diz: o justo ele viverá pela fé, ou seja, a justiça já foi feita por Cristo Jesus na cruz do Calvário. E então, se você recebe Jesus, você vai viver em justiça, e o justo então, ele vai viver pela fé e não pelas obras. E aí Martinho Lutero, lendo a carta de Romanos, ele abre a mente, vai abrir o pensamento dele, e ele vai começar a entender: espera um pouquinho, se é pela fé, não é pelas obras, o que é que eu tenho feito todo esse tempo? Eu penso que eu tenho servido a Deus, mas na verdade eu não estou servindo, porque se eu me castigo, eu me bato, eu me chicoteio, porque o pecado está dentro de mim, eu não me livro do pecado, eu quero servir a Deus, mas o pecado está constantemente em mim, e ele se esmurrava, ele pegava um chicote, e ele se batia, deixava marcas no seu corpo, mas nada daquilo resolvia, porque não é por obras, não é aquilo pelo que você faz. E aí Martinho Lutero foi chocado por isso, e aí ele diz: então, eu não preciso pagar indulgência,
Eu vou pagar então para ser liberto, eu vou pagar para ser salvo. Então as pessoas mortas que já morreram, então não se precisa pagar indulgência por elas que estão lá, como ele havia sido ensinado. E aí então cai um monte de sofismas que ele havia recebido, e aí cai por terra. E aí ele, impactado pela leitura do livro de Romanos, ele vai ver todos os outros erros. Não, é pela fé. Se é pela fé, sim, é pela fé, não é por obras. Então eu estou fazendo tudo errado, porque eu estou fazendo obras para alcançar a salvação. Diga aleluia, diga glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, então, esse é um dos exemplos que nós temos. O outro exemplo vai ser do século XVIII. John Wesley, ele foi uma pessoa famosa ali na Inglaterra, e através de John Wesley houve uma reforma na Inglaterra. A Inglaterra foi modificada através da vida de John Wesley. Só que antes John Wesley era cristão. O pai, pastor, a mãe, uma ajudadora idônea do seu pai, ajudava nos afazeres da casa e ensinava os filhos no caminho que deve andar. Eram muitos filhos, e ela, numa porta de garagem, ela abria, reunia todos os seus filhos, e ali então ela pregava o evangelho, porque o pai estava em obra, o pai estava pregando o evangelho, pegava o cavalo, saía andando, ia pregar para os mineiros. Com tudo isso, tudo aquilo que John Wesley tinha feito, queria ser um missionário, teve um momento na vida dele que ele percebe que a obra que ele queria fazer, ele queria servir a Jesus, mas aquilo não estava surtindo efeito, porque continuava uma tristeza em seu coração. E aí, um dia, John Wesley, então, ele surge um momento lá num navio, ele teve medo de morrer, ou seja, a certeza da salvação não estava completa no seu coração. E ele anda perturbado com aquela situação, porque ele percebe que não está salvo, porque ele não tinha convicção que se ele morresse, se ele iria para o céu ou se ele ia para o inferno. Ele começa então na volta para a Inglaterra, na volta da missão frustrada que ele teve nos Estados Unidos, ele volta para a Inglaterra, e na Inglaterra ele vai num processo de busca. E aí ele está numa casa na rua Aldergate. É isso aí, na rua Aldergate, em Londres. E isso foi em 1738, e ele entra naquela casa. Era uma casa que era dirigida pelos irmãos moravianos. Glória a Deus. John Wesley, então, ele está numa casa, e nessa casa onde ele foi, era um culto feito pelos irmãos moravianos. E aí então ele começa ali, ele vai ouvindo a pregação, e ali novamente vai se falar de justiça, se fala da justiça de Deus. E ali foi feita uma declaração, né? E uma declaração de que o justo viverá pela fé. E interessante que ele estava lendo, né, os moravianos, eles estavam lendo alguém que já tinha sido influenciado pela carta de Romanos. Ele estava, na verdade, o dirigente, ele estava lendo um prefácio do livro de Romanos, escrito por quem? Por Martim Lutero, 2 séculos depois, 200 anos depois. Alguém influenciado pela carta de Romanos estava sendo citado num culto. Aleluia! E ali então John Wesley vai escutar aquele comentário de Romanos feito por Lutero, e é justamente quando chega nesse item que o justo viverá pela fé. E aí ele também entendeu que não bastava ele querer servir, não bastava simplesmente, faltava algo mais. E quando ele escuta isso, fé, é fé. E
nós temos a experiência, então, do coração aquecido. Era dia 24 de maio de 1738, no século XVIII. O coração dele se inflamou, o coração dele aqueceu, o coração dele inflamou, pegou fogo. Ele recebeu ali um batismo com o Espírito Santo, e quando ele sai de dentro daquele local, ele sai com a convicção de que Jesus é o Senhor, que através de Jesus é que as coisas precisam ser feitas. E aí houve a reforma da Inglaterra, onde surgiu escolas para aqueles que não podiam pagar. Era a revolução industrial, pessoas tinham perdido os seus empregos, e aí surge a ação social no sentido de servir aquele que estavam precisando, e se mostrava então o amor de Deus, o amor de Jesus, através do se doar com aquilo que os irmãos tinham. Diga aí, aleluia. Glória a Deus. E também não posso deixar de citar mais uma pessoa que foi impactada pelo estudo do livro de Romanos. Calvino, João Calvino. Ele vai escrever, e ele escreve e diz assim, uma passagem para a compreensão de todas as Escrituras. Ele está dizendo aqui, se você ler Romanos, você vai entender qualquer livro que você lê da palavra de Deus. Aleluia! Olha só o que João Calvino encontra, uma passagem para a compreensão de todas as Escrituras, abre-se para quem compreende a epístola de Romanos. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus é bom o tempo todo. Aleluia. Bom, depois dessa introdução, agora eu quero entrar nesse texto. E com tudo isso para dizer para você, leia a carta de Romanos. Não só leia, estude a carta de Romanos, porque não só estes homens que eu citei aqui, mas muitos outros foram impactados na sua vida por essa leitura. Na próxima leitura agora nós vamos ver que diz aqui que Paulo, ele se intitula servo de Cristo. O que significa aqui servo de Cristo? Ele se coloca na qualidade de escravo. Ou seja, agora Paulo, antes ele servia a instituição, antes ele servia o governo romano, mas agora Paulo, ele serve a Cristo Jesus. Eu sou servo, servo no sentido de escravo. Aleluia. Aqui na Igreja Batista do Povo, nós estamos no ano que é chamado Servir Mais. Então, nós somos chamados a servir. Deus te chamou para servir. E no caso, Paulo, então, servo de Cristo Jesus, ele se coloca numa situação de escravo, aquele que foi comprado. E aqui nós percebemos que é servo de Cristo Jesus, ou seja, Paulo, comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Ele foi comprado por Jesus na cruz do Calvário. Aleluia! Glória a Deus! Que bacana, Paulo se coloca numa situação de humildade. Paulo desce do status que ele tinha antes, e agora ele se coloca servo de Cristo Jesus. Na continuidade do versículo ele vai dizer, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. E aí nós vamos ter uma continuidade, chamado. Entenda, meu querido, que nós estamos lendo isso aqui. Se eu escrevesse uma carta, nós estamos aqui no sertão brasileiro, e nesse sertão nós iniciamos os nossos trabalhos aqui em São Bento.
no sertão paraibano, capital mundial das redes, mas o nosso trabalho ele tem sido desenvolvido. Já temos uma igreja Batista do Povo ali em Cajazeiras, temos uma igreja Batista do Povo em Juazeiro do Norte, aqui na região do sertão. Eu poderia, plagiando, no bom sentido, Paulo, eu poderia escrever Pereira ou Pastor Pereira, ou simplesmente Pereira, servo de Cristo Jesus, chamado ao apóstolo no sentido não de, como muitas vezes é comumente chamado hoje, mas apóstolo na qualidade de serviço também. Esse apóstolo, ele tem o sentido de serviço, de servir a quem? Servir a Deus. Ele foi chamado para ser o apóstolo, aquele que serve, aquele que ministra, e vai ministrar o quê? O evangelho de Deus, as boas novas de Deus. Então, eu poderia escrever a carta: Pereira, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, nesse sentido de servir, separado para o Evangelho de Deus aos irmãos que se encontram na cidade de Cajazeiras. O que eu quero dizer com isso é que você olhando para mim, eu me colocando nesse sentido, Deus está falando para você a mesma coisa de que falou para Paulo. Você é servo de Cristo Jesus. Você foi chamado para ser apóstolo, você foi chamado para ser ministro. Eu sei que a palavra apóstolo, muitas pessoas podem, existe uma corrente que diz que o apóstolo, só existiram os apóstolos no passado. Que só existiram os apóstolos que andaram com Jesus, o apóstolo Pedro e assim por diante. Mas no sentido dessa palavra, eu chamo a atenção que é o sentido de ministrar. Aleluia. E é nesse sentido que eu quero chamar você de ministro separado. Deus, ele te chama, você foi separado para levar o evangelho a toda criatura. No Mateus 28 lá, ele vai falar então sobre isto. Nós vamos pregar o evangelho a toda criatura, e Deus chamou você para a pregação do evangelho. Deus te separou, Deus te chamou, aleluia. Você foi comprado por um alto preço, você foi comprado pelo preço do sangue de Jesus, você foi chamado, Paulo foi chamado aonde? No caminho de Damasco. Eu fui chamado dentro de um presídio, e hoje eu estou aqui. Cada um tem uma história. Então entenda que você foi comprado, você foi chamado, você é ministro para a pregação do evangelho, você é um emissário especial do Salvador Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Você foi separado para levar esse evangelho para a salvação de muitos, chamados para servir. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Nós fomos chamados pelo sangue para sermos testemunhas, para anunciar as boas novas de Cristo Jesus. No versículo de número 2, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras. Glória a Deus. Quando o apóstolo Paulo ele cita isso daqui, ele está dizendo o seguinte, que o evangelho, embora seja boas novas, o evangelho já existia, as boas novas já existiam, e essas boas novas elas já estavam no Antigo Testamento. Não existe as boas novas a partir de... Não, Jesus Cristo, ele é as boas novas. E Cristo já era anunciado no Antigo Testamento. Vamos perceber aqui que antes do período do Antigo Testamento para o Novo Testamento foram 400 anos. Vale a pena a gente repetir isso. Foram 400 anos onde não houve a manifestação do Espírito de Deus. Não houve profeta nesse tempo. Houve um período de silêncio.
Então nós temos então o Antigo Testamento, as Sagradas Escrituras. Aqui Paulo está falando aqui, as Santas Escrituras, o qual havia prometido pelos seus profetas. Deus havia prometido. Oh, que coisa linda, hein? Que coisa maravilhosa. Deus é fiel, o nosso Deus é verdadeiro e o nosso Deus, Ele tem promessas para cumprir. E Ele é cumpridor das suas promessas. O próprio Deus, ele já havia no Antigo Testamento, através da palavra, haviam sinais e indícios. E como que acontecia esse evangelho? Esse evangelho ele acontecia através dos tipos, através de tipologia, através de símbolos, através de histórias que foram contadas. E essas histórias eram sombra daquilo que haveria de acontecer, ou seja, na verdade era o real manifestado em sombra, era o real que estava nos céus, era o real que refletia a sua sombra, só que agora Jesus deixou de ser sombra porque Ele esteve no nosso meio. Diga glória a Deus, aleluia. Jesus é real. Olha quanta coisa nós podemos, ao ler aqui a palavra de Deus, quantas coisas vão nascendo, a revelação ela vai fluindo dentro dos nossos corações e nós podemos ver o quanto é precioso. Depois nós vamos vendo que aqui no versículo de número 3, ele fala que acerca do seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Então vamos continuar falando um pouquinho de Jesus no Antigo Testamento. Lá em Deuteronômio 18, no versículo de número 25, você vai ver que é Moisés quem escreveu. E Moisés, ele vai falar de um profeta maior que viria depois dele. Porque Moisés era considerado um profeta. E Moisés também, depois com os estudos, nós vamos perceber de que Moisés, ele é um tipo de Cristo. Por quê? Porque Moisés, quem era Moisés? Antes de ter o encontro com Deus. Quem era Moisés antes de ter o encontro com Deus? Quando ele teve o encontro com Deus, quando ele vê a sarça ardente, ali ele é chamado, era chamado por Deus, e ali ele paga uma missão para ele, ele passa a ser emissário de libertação. O povo estava escravizado no Egito. Moisés, um tipo de Jesus, que ele vai lá e diz para o faraó: deixa meu povo ir, e ali há a libertação do povo, e ele acompanha o povo, e aí são muitas coisas que acontecem. Diga glória a Deus, aleluia. Nós vamos ver também que no Antigo Testamento, a gente vai pegar o texto de Isaías, e agora olha que interessante, né? Porque o versículo de número 3, ele vai falar acerca do seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Isaías, no versículo de número 7, 14, né? Vale a pena aqui a gente ler esse texto. Isaías, glória a Deus, né? Isaías capítulo 7 no versículo de número 13. Louvado seja o nome do Senhor, você foi chamado para servir. Aleluia. No versículo de número 13, aliás, 14. No 14 ele diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. A virgem, ela conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Então percebam que o texto está dizendo claramente que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Então é uma promessa de Deus que o seu filho nascerá de uma virgem. E agora, no versículo de número 3, ele vai falar que vem da descendência de Davi. Nós sabemos que Maria faz parte da descendência de Davi. E o filho, ele nasce pela ação do Espírito Santo.
E nascendo pela ação do Espírito Santo, ele nasce então na carne, e pela descendência da carne, nós chegamos à descendência de Davi, e por isso Jesus é chamado filho de Davi, na descendência da carne. Glória a Deus! Mas nós vamos perceber agora que no versículo de número 14, né? Aliás, no versículo de número 4, nós vamos entrar e ele foi declarado Filho de Deus com poder. Eu quero voltar ainda no Antigo Testamento, porque nós estamos falando sobre promessas. Nós vamos ver que quando você vai ler o texto da Arca de Noé, você vai ver que ali havia um plano de salvação para a humanidade. Você vai ver a serpente de bronze, quando você vai ler lá no livro de Números, você vai ver uma história linda de que era necessário que fosse levantado a serpente de bronze, assim como o Filho do Homem seria levantado, para que todo aquele que olhar, todo aquele que crer, será salvo. E aí nós vemos no Antigo Testamento, em diversas situações, o sistema de sacrifício. Alguém morre em lugar para que seus pecados sejam perdoados. Tudo isso já era um pronúncio daquilo que viria a acontecer através de quem? Do seu Filho Jesus Cristo. Glória a Deus. No versículo de número 4, então, agora vem o momento em que agora ele diz, e foi declarado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade. Segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora você vai ver aqui que o próprio Deus, ele chama Jesus de Filho de Deus. E aqui ele diz que foi com poder. Com poder. O que vai caracterizar aqui é uma coisa interessante, que quando Jesus ele foi batizado, João Batista ele vai batizar, e ali naquele momento do batismo, o Espírito do Senhor, o Espírito de santidade veio sobre ele, o Espírito Santo, e o Pai estava lá e diz, eis aí o meu Filho em quem me comprazo. A Trindade estava manifesta, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. O entendimento para aqueles da época que aguardavam Jesus, sabiam que quando o título Filho de Deus era o próprio Deus. Aleluia. Glórias a ti, Jesus. Louvado seja teu nome. E aí, nesse texto, o Filho de Deus, ele veio com poder. E nesse poder de ser o Filho de Deus, ele havia uma promessa de que ele faria milagres e prodígios. E ele deu vista aos cegos. Os surdos ouviram, os mudos falaram. E as pessoas que mancavam andavam normalmente. Louvado seja o nome do Senhor. Então, pela ação do Espírito Santo junto com Deus Filho, Deus Pai, os três unidos na Trindade, os milagres aconteceram, os milagres surgiram, e isso era a promessa do Deus vivo sobre a vida do seu Filho Jesus. Estes eram os sinais de que Ele é o Salvador do mundo. Aleluia. Quando fala aqui pela ressurreição dos mortos, nós podemos fazer duas associações aqui. A primeira associação é porque Jesus, ele nasceu de dentre os mortos. A ação do Espírito Santo que veio sobre ele, e o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, é o mesmo Espírito que habita em nós.
Quando se fala em Emanuel, significa Deus dentro do barro. Aqueles que recebem a Jesus como seu Senhor e Salvador, nós somos declarados filhos de Deus e o Espírito de Deus passa a habitar dentro de nós. E é por isso que Jesus foi chamado de Emanuel. Isso já previsto lá no texto de Isaías, em que nós já lemos. E essa mesma ressurreição, podemos citar aqui os milagres de que Jesus fez. Ele ressuscitou mortos. E quais foram os mortos que ele ressuscitou? No programa de rádio hoje eu falava sobre, em um dado momento eu falei sobre a ressurreição de uma viúva que se chamava Naim, né? A ressurreição do filho de Naim, daquela viúva. Mas não foi só o filho da viúva de Naim. Ele ressuscitou Lázaro de dentre os mortos. Ele mandou tirar a pedra. Depois ele chama Lázaro da sepultura. E também a filha de Jairo. Ou seja, Deus, nesse processo da pregação do Evangelho, de noticiar as boas novas, a gente vai ver de que esse daqui é aquele que tem todo o poder, que tem toda a autoridade sobre a morte. Ressurreição dos mortos. E nós podemos sim fazer a associação dos dois casos nesse versículo. Glória a Deus. O Jesus que ressuscitou de dentre os mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Versículo de número 5, ele vai chegando e vai dizer, pelo qual recebemos a graça e o apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, nós vamos ver aqui, então, que Deus, Ele manifestou a graça dEle sobre nossas vidas. E Ele manifestou a graça dEle sobre nós, e essa graça manifesta. É uma graça em que Ele nos permite. É uma graça pelo qual recebemos a graça e o apostolado. É a graça de poder servi-lo. É a graça de poder fazer a obra dele. É a graça do Senhor que nos dá a oportunidade de levarmos a palavra de Deus àqueles que precisam. Então, a unidade dessa graça não seria assim, a graça salvífica, mas seria uma graça que Deus nos permite de poder servir. Vocês entendem isso? Pense assim comigo, se eu era o mais miserável dos homens, se eu estava perdido, dentro de um presídio, condenado a 43 anos, 2 meses e 12 dias de prisão, eu era um miserável, e pela graça salvadora dele, eu fui alcançado, e pela graça dele, hoje eu tenho a oportunidade de estar aqui, ministrando a palavra de Deus. Essa graça, a graça do serviço, a graça de levar a mensagem do Evangelho. Deus te chama e Deus derrama dessa graça sobre você, para que você seja aquele que serve ao Senhor Jesus, que vai servir pregando o Evangelho a toda criatura. Entre os quais sois também chamados para ser de Jesus Cristo. Glória a Deus. A ser chamado de Jesus Cristo. E entenda que Deus, o mesmo Deus que chamou a Paulo, o mesmo Deus que chamou Moisés, o mesmo Deus que chamou Agostinho de Hipona, o mesmo Deus que chamou Martim Lutero, o mesmo Deus que chamou John Wesley. Nós estamos no século 21. Deus está chamando você para o serviço. Deus está chamando você para exercer a obra de Deus aqui na terra. Deus conta com você.
Eu gosto de uma letra de música que eu escutei de um jovem chamado Igor Juncker. Né? Ele canta uma música em que ele vai dizer, fomos chamados a Deus para o adorar. Mas ele diz assim, eu escolhi servir porque eu fui chamado. Fomos chamados para o adorar e a Ele se entregar. Como oferta, e assim vai, coisa linda, chamados para servir e para ser de Jesus Cristo. Deixa Jesus tomar conta completamente da sua vida. Deixa Jesus ele entrar no cerne, no seu interior. Deixa Ele gerar a transformação que você precisa, porque através de você, Deus, Ele vai manifestar a graça dEle, e através de você, tudo à nossa volta será transformado. No versículo de número 7, a todos os que estão em Roma, mas nessa noite eu digo, a todos que estão em São Bento, aqui na Paraíba, a todos que estão no estado da Paraíba, a todos aqueles que estão no Brasil, eu digo assim, a todos aqueles que estão no mundo, porque eu sei que esta mensagem, ela poderá tomar outros destinos através do YouTube, através do Facebook, através de outras redes sociais. Essa mensagem poderá chegar a muitas pessoas. Então você que está ouvindo agora, você foi chamado para servir. Que honra maravilhosa poder servir ao nosso Deus. A todos que estáis aqui em São Bento, amados de Deus, chamados para ser santos. E quando diz aqui chamado para ser santo, sabe o que Deus quer? Deus, Ele quer você separado. Ele te chama para a santidade. E o que é viver em santidade? Viver em santidade é viver debaixo da graça de Deus, viver debaixo da obediência a Deus. Não é você ser santo no sentido que você vai andar com uma aureolinha na sua cabeça e que você não faz nada de errado, que você não peca mais. Não é esse santo. O sentido de santo não é esse. O sentido de santo é você foi separado. Você pode errar pelo caminho, não deveria, mas se você errar, há um advogado diante do Pai. E esse advogado é Jesus Cristo. Se você se arrepender dos seus pecados e se você confessar os seus pecados, você será perdoado. Você continuará nesse processo que nós chamamos santificação. Nos alimentando da palavra de Deus, eliminando tudo que é errado dentro de nós e nos auferindo, aliás, nos alimentando só das coisas boas de Deus. Glória a Deus. Isso é ser santo. Então não tenha medo, né? Não queira ser. Às vezes muitas pessoas dizem, não, eu não tenho condições de ir para Jesus agora. Jesus quer você do jeito que você está. Se você está sendo tocado por essa palavra nesta noite, você precisa entender uma coisa. Talvez o horário que você vai escutar essa mensagem, talvez seja dia, de tarde ou de madrugada, não importa, mas se você está ouvindo, entenda que você não tem que querer ser bom, ou querer mudar, querer tomar um banho, limpar a sua sujeira, que nada vai resolver, porque Deus quer do jeito que você está. Se você se manifesta o desejo, eu quero mudar de vida, eu quero aceitar o sacrifício de Jesus, você vai ser mudado ainda hoje, aonde você está agora. Aleluia! Deus quer você do jeito que você está. Glória a Deus, porque pode ser, querido, que você, pelas suas forças, nós já sabemos, e eu já sei, você nunca vai conseguir sair da lama que você está. Sempre vai ter um adiamento, sempre vai ter alguma coisa, sempre vai ter um quê, sempre vai ter um senão, sempre vai ter, mas você precisa tomar essa decisão, é uma decisão radical, né? É uma decisão radical, é hoje, não tem outro dia. Eu quero, eu desejo, eu vou conseguir, eu vou sair da lama que eu estou, porque Jesus, Ele vai me pegar na minha mão e vai me colocar de pé sobre a rocha e eu vou caminhar com Jesus.
É hoje a decisão, não deixe para amanhã. Amados de Deus, chamados para ser santos, e aqui ele vai dizer então, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. O que eu acho interessante aqui é que quando o apóstolo Paulo ele vai falar sobre graça ele vem do grego, né? Então ele coloca uma ênfase na palavra graça, do grego que significa charis, né? Charis em grego, e aí essa graça é a graça manifesta de Deus sobre nós, é a graça total, é toda a graça. Aleluia. Graça e paz. Quando ele fala de paz, a paz falada aqui já vem do hebraico chamado shalom. Então é interessante que o que eu estava admirando quando eu estava lendo isso, lendo graça e paz, quando a gente vai ver a origem das palavras, então eu vejo uma origem do grego e vejo uma origem do hebraico. E aí o que me chamou a atenção nisso é que vemos então agora o grego e o hebraico juntos. Quando lá no texto ele fala que nós vamos pregar aqui aos gentios, né? Ele vai falar dos gentios, né? Então no versículo de número 5, ele diz, para a obediência da fé entre todos os gentios. Então nós podemos ver numa simples duas palavras, graça e paz. Grego, hebraico, o judeu e o não judeu, judeu e gentio, o povo de Israel e aqueles que não pertenciam. Agora, através de Cristo, todos estão unidos. Por isso eu desejo graça e paz sobre a sua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Judeus e gentios encontram-se unidos em Cristo Jesus. Louvado seja o teu nome. Então, nesta noite, e o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos nesses 7 versículos que você foi chamado para servir. Eu fui chamado para servir. Nós aprendemos que você foi comprado, que você foi chamado. Você é ministro, né? Você, a qualidade de apóstolo aqui não é para a gente ser maior do que os outros dentro de uma hierarquia, mas o apóstolo é serviço, é ministro, aquele que serve a Deus. E mostra também que fomos separados. E o que nós fomos separados? Nós somos separados para pregar o evangelho que já existia no Antigo Testamento. Nós vamos pregar as boas novas e agora com muita propriedade, porque aquilo que era sombra agora é total realidade. Cristo Jesus é a realidade que veio para te salvar e para te libertar do pecado. Então a mensagem é: arrependa-se dos seus erros, arrependa-se dos seus pecados que te levam para a morte e para a destruição. E nós aprendemos que Jesus aqui, ele ressuscita os mortos. Aleluia! A ressurreição hoje na sua vida, se você está morto nos seus delitos e nos seus pecados, Jesus quer te ressuscitar. Aleluia. E depois nós teremos essa ressurreição física, porque ainda que a morte, ainda que morramos, a morte não nos segurará na sepultura, porque um dia haverá a ressurreição dos mortos. Diga glória a Deus, glória a Deus. Eu estou feliz por Jesus. Eu fui resgatado, eu sou comprado, sou chamado, exerço apostolado, eu sou separado por Deus. Aleluia, glória a Deus. E tudo isso tem confirmação nas Sagradas Escrituras, nas Santas Escrituras, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Ambos os dois são um único livro, porque um testifica do outro. Aleluia, glória a Deus. Ah, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ser obediente a Cristo, eu quero exercer essa fé. Leia o livro de Romanos. O livro de Romanos, eu só dei aqui, eu só li apenas 7 versículos. Já pensou você ir caminhando aqui e você vai lendo então o livro de Romanos, 16 capítulos, não são muitos não.
Mas eu tenho uma convicção que se você caminhar versículo a versículo, você vai demorar um bom tempo para poder chegar ao final desse livro, porque as revelações, elas são tremendas. Amém? Quero orar pela sua vida agora. Quero orar porque Deus tem te chamado para o serviço. E você tem exercido? Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem levado o evangelho a toda criatura? É isso que Deus quer de você. Deus quer que você tenha o conhecimento, mas é necessário você ter a prática daquilo que você conheceu. É muito bacana eu ter a prática de receber a salvação, de tirar as toneladas de peso dos meus ombros, mas não é só isso, isso é apenas o começo. Deus quer mais de cada um de nós, na qualidade de filho. O filho que tem intimidade com o Pai, através da oração, através do estudo da palavra e através das práticas, da medida que você vai ter intimidade com Deus, que é para servir o próximo, servir o semelhante. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer, ó Deus, por esta noite. Quero te agradecer, ó Deus, por essa palavra que o Senhor, através do teu Espírito Santo, o Senhor ministrou para nós nessa noite. Romanos 1, de versículo de número 1 ao 7. Obrigado, Senhor, porque nós não merecemos. Obrigado, Senhor, porque independente de não merecermos, o Senhor nos confiou, papai, a pregação do teu evangelho. Primeiro porque o Senhor nos resgatou. Primeiro porque o pecado ficou de frente de nós. Ah, Senhor, o pecado, lá no livro de Isaías, ele quando teve a visão clara de quem era Deus, quando ele viu a Deus, ele disse: ai de mim, que sou um homem de impuros lábios, e habito num mundo de pessoas com os lábios impuros. Oh, Senhor, quando temos esse encontro contigo, não podemos ser mais os mesmos. Ah, Senhor, obrigado porque o Senhor me separou. Obrigado, Senhor, porque eu fui chamado. Muito obrigado porque os meus ouvidos se abriram pela pregação da Tua palavra. Oh, Senhor, usa a Tua igreja, Senhor, nesses dias. Usa, Senhor, os Teus servos nesse dia para que a Tua palavra seja pregada, para que a Tua palavra seja ministrada e mais pessoas sejam salvas. Não, o Covid não vai segurar a pregação da palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai alcançar a todos os necessitados, seja através do vídeo, seja através das redes sociais, seja através de estarmos pessoalmente, frente a frente com alguém. A palavra vai ser ministrada e mais pessoas ouvirão o teu chamado, o chamado para servir. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Pai, e se nesta noite alguém que está nos ouvindo, ou alguém que está ouvindo exatamente agora, nesse momento, Senhor, se alguém deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus e dizer: se eu fui chamado para servir, eu quero servir, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Então você, onde está ouvindo, se você por um acaso já serviu a Deus e você se distanciou de Deus, porque somente você for responsável pelo afastamento, os outros não foram responsáveis, é você que se afastou, mas você sente no coração, você sente o seu coração queimando e quer voltar ao serviço, Deus está te chamando e Ele olha para você. Pai, se alguma dessas pessoas que estavam nessa situação, o coração ardeu e elas estão dizendo: eu quero voltar à casa do Pai, eu quero servir a Jesus, que ambos que entreguem sua vida, confessem, se arrependam e digam: eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo de não dar atenção à Tua palavra, eu quero estar junto de Ti, Senhor. Ah, Senhor, alcance esses corações. Papai, que eles possam procurar
uma igreja, Senhor. Se eles desejarem entrar em contato conosco, entre na nossa rede social, procura aí através do meu telefone, entre em contato comigo, porque nós teremos o maior prazer em acompanhar você que está voltando à casa do Senhor. Nós teremos prazer de acompanhar você que está entregando a sua vida hoje, para ser um cristão com excelência. Aleluia, Pai. Toca o coração deles, que eles nos procurem, para que a gente possa caminharmos juntos, servirmos junto ao Senhor. Obrigado, Deus, que Teu Espírito Santo esteja com cada pessoa que está ouvindo, que ninguém que está ouvindo fique da mesma forma, que crie sede, que comece a imaginar, Senhor, o que o Senhor quer de mim nesse tempo de pandemia, o que eu preciso fazer. Aqui Deus já falou, Ele quer que você pregue o Evangelho, como você está pregando o Evangelho. Que Deus te abençoe, que a graça do nosso Senhor, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo permaneça hoje e sempre em nossas vidas, e o povo de Deus que concorda, diga amém. Glória a Deus. Até quarta-feira na nossa live, onde nós vamos dar continuidade à série Vivendo como Filho da Luz, parte 5. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Desejável, anelamos por ti, me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face, me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face, me leva à sala do trono, mostra tua beleza, queremos ver tua face. Mostra tua beleza, quero ver tua face, outro não há, outro não há, outro não há. Só quero
ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você.